Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima. Hoje nós acompanhamos esse jogo, o Vasco vencendo a equipe do Coritiba, um placar maiúsculo, mais do que maiúsculo, né? Foi 5-1, uma goleada, que há muito a torcida vascaína não se deliciava, com tantos gols marcados. O time hoje do Vasco é um time extremamente bem configurado, diferente dos tempos de outrora, especialmente no início do ano, no início da temporada, em que o Vasco não tinha uma forma de jogar que pudesse dizer que seria competitiva, não. Então, os reforços vieram, a gestão da SAF resolveu investir, e alguns jogadores que foram admitidos, contratados pelo Vasco, eles caíram como uma luva, né? Eles se encaixaram bem no esquema e estão trazendo qualidade para a equipe vascaína. Eu destaco o Veguete, excelente jogador, homem de área, matador, jogador de 34 anos, que ninguém o conhecia no nosso futebol. E ele foi contratado pelo Vasco e é um autêntico artilheiro. Hoje deixou 2 gols muito bonitos. O Paulinho Paula, esse jogador já venho mencionando a qualidade nesse atleta. Eu acho que a grande virtude do Paulinho Paula é a sua versatilidade. Um jogador que joga em diversas posições do campo, é um jogador versátil, se movimenta bastante, marca, ajuda a organizar as jogadas, tem muita qualidade, Paulinho Santos. Jogador que começou no Fluminense, fez base no Fluminense, não era muito conhecido por nós, e foi negociado para o mundo árabe. O Vasco, ele o repatriou para de volta ao Brasil e jogando, envergando a camisa vascaína. Outro jogador importantíssimo nessa mudança de postura, nessa forma de jogar da equipe vascaína. Está trazendo muita qualidade ao elenco. E outros mais, como o Payet, esse foi a contratação mais badalada, um jogador que já vestiu a camisa da seleção francesa. A bem da verdade, ainda não se encaixou por completo, taticamente, tecnicamente, ainda não adquiriu o melhor ritmo de jogo, porque ele ficou com muito tempo afastado dos gramados e agora está retomando o seu caminho e jogando pelo Vasco, de voltar a recuperar a melhor forma. Mas a gente vê pelos toques na bola, a calma, a elegância, a fineza para fazer com que ele consiga assistir os atletas. Ele, sendo assim, ele é uma grande força que o Vasco tem. E vai somar muito, vai agregar demais vestindo essa camisa do Vasco, eu não tenho dúvida. Ainda não está no seu melhor momento. Mas todas essas contratações que aconteceram, ela reforçou demais a equipe do Vasco. E mais do que tudo, quem comanda tecnicamente, que é o treinador Ramon Dias. O Ramon Dias e seu filho o acompanham, os dois dividem as ações do comando técnico da equipe vascaína. Ramon Dias, que foi um ídolo da torcida do River Plate, muito querido por lá, e também foi treinador por lá e tem um bom histórico como treinador vencedor, mas não estava no auge, ou nesse momento não estava sendo muito badalado. E o Vasco acreditou e o trouxe, o contratou para comandar essa nova configuração do Vasco, esses novos jogadores. O Vasco, a gente sabe que ainda está na zona
de rebaixamento, mas com a vinda do treinador Ramon Dias, trabalhando junto com seu filho, os dois trabalham em uma plena harmonia, um ajudando o outro, e o Vasco cresceu demais, evoluiu. Hoje a gente pode dizer que esse 5-1 não foi à toa. Esse 5-1 que o Vasco aplicou na equipe do Coritiba, a despeito de toda a situação complicada pela qual passa a equipe do Coritiba. A gente fica muito triste porque o Coritiba é um time de tradição do nosso futebol. Inclusive já foi campeão brasileiro a equipe coritibana. Subiu ano passado para a elite do futebol brasileiro, para a Série A, mas a campanha realmente está lastimável. É o último o posicionado na tabela do Brasileirão, em último lugar, e está 11 pontos do primeiro clube que se afasta da degola, que é o Bahia. Então é uma situação muito complicada. O Vasco já esteve assim também, distando 11 pontos do quinto lugar, né? De baixo para cima. Mas o Vasco está crescendo, evoluindo e evoluindo na hora certa. Nós estamos ainda na 24ª rodada e hoje, com essa vitória de 5-1, o Vasco ele está apenas a 1 ponto do Santos, que tem 24, e a 3 pontos do Bahia e do Goiás. A 2 pontos do Bahia, o Bahia está com 25 e o Goiás com 26. Sendo que o Vasco está com um jogo a menos. Sendo que o Vasco, se vencer esse jogo a menos e ele ainda não cumpriu na tabela, ele chega a 26 pontos. Sendo assim, ele sai da degola. Isso pode acontecer na próxima rodada, na próxima segunda-feira. Então, a gente consegue perceber o quanto o Vasco evoluiu. Há muitos torcedores que já haviam jogado a toalha, realmente foi um resgate de otimismo. E quem está dando esse resgate de otimismo é o treinador Ramon Dias. Alguns gols muito bonitos na partida de hoje. Mais uma vez o Veguete deixou sua marca. Diferentemente dos gols de pênalti que ele havia feito, ele hoje deixou mais um de cabeça. A cabeçada dele é certeira. E ele detém esse fundamento. E ele já tem uma virtude, porque ele é um jogador alto, se impõe pela altura, mas tem jogador alto que não cabeceia tão bem, não tem esse domínio da técnica para fazer o cabeceio. Diferente do Veguete. Deixou sua marca de cabeça. E o interessante é que ele preocupa os zagueiros. Não tem nenhum cruzamento que venha, pode reparar, que venha para ele cabecear, e ele sempre dá uma raspada na bola. Ele consegue se antecipar à zaga adversária, ao zagueiro adversário que o marca. Tanto pela movimentação, quanto pelo impulso. Então, é uma grande arma que o Vasco dispõe. Mas hoje, além desse gol de cabeça, ele fez também um gol muito bonito na jogada do Paulinho Paula. Ele driblou pelo lateral esquerdo do Coritiba e fez um cruzamento para o meio da área. O Veguete matou no peito e bateu de primeira. Um gol muito bonito, tirando do alcance do goleiro do Coritiba. Embora tenha tomado 5 gols, não falhou em nenhum deles. Além desse gol, esses 2 gols, o Vasco abriu o placar com o Zé Gabriel, também de cabeça. E aquilo que eu falo, o grande mérito do Veguete é atrair zagueiros sobre ele, na marcação dele, em virtude desse domínio do fundamento do cabeceio, e ele permite que tenha sempre alguém
algum jogador do Vasco livre para o cabeceio. Então aconteceu o gol do Zé Gabriel. No decorrer da partida entrou o Gabriel Peck, deixou sua marca também, fazendo seu golzinho. E o Rossi, numa jogada em que brilhou a assistência do Paê. O Paê recebeu, poderia ter chutado, acho que a maioria dos jogadores bateria no gol, mas ele com muita frieza e visão de jogo articulou a jogada para o Rossi. E o Rossi está jogando muito bem. O Rossi evoluiu bastante. Os cruzamentos que o Rossi tem feito são cruzamentos certeiros, muito precisos, e ele tem dado muita assistência de gol. Essa volta dele ao Vasco tem sido muito importante. O futebol que ele tem apresentado. Então o Vasco melhorou muito com o Ramon. Demais. A zaga está mais firme. O Bedel jogou muito bem. A transição defensiva e ofensiva. Os jogadores guardando suas posições. Os jogadores com funções bem definidas em campo. Um se recompondo ao outro. Um auxiliando ao outro. Está um trabalho coletivo muito bonito. Então, eu creio que o Vasco tem tudo para sair. E hoje, uma festa linda, a retomada dos jogos em São Januário, um protesto pacífico dos torcedores. Eu achei até que a punição, a sanção que o Vasco sofreu de ficar 3 meses afastado do jogo em São Januário com torcida, hoje foi a retomada. E havia uma faixa dizendo na sua mensagem: não desistiremos. O Vasco, que é um time que combateu a segregação racial, foi o primeiro clube a colocar negro, e dessa feita, novamente, ele reescreve essa história. Nesse protesto pacífico, eu achei até que a punição foi acima da expectativa do esperado, do razoável. Mas a química está rolando de volta. O Vasco fez um jogo muito interessante. A torcida hoje vai dormir feliz e acordar mais feliz ainda, porque sabe que o Vasco agora tem tudo mesmo, para o ouvinte da nossa Rádio Opção, para sair dessa posição incômoda. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Opção.